Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo 2 à mesa, onde vamos fazer uma análise ao Game Creator Set, um jogo da autoria de Michael Sousa, bem conhecido investigador e game designer, e publicado pela Creative Toys em Portugal, a quem agradecemos por muito gentilmente nos ter cedido esta cópia. E começamos por explicar o que é o Game Creator Set. Então, dentro desta caixa encontramos dois jogos, um Eurogame com gestão de recursos e um jogo cooperativo que vamos descobrir de forma progressiva, ou seja, para cada um deles começamos por uma versão muito simples que nos explica a mecânica base e depois é-nos explicado como acrescentar regras a esses jogos até que chegamos a um jogo completo. Estes jogos têm um propósito muito claro, porque servem para nos mostrar o processo de criação de jogos. Porque é esse o principal objetivo de Game Creator Set, ser um conjunto de ferramentas, querem componentes, querem conhecimento, para que possamos criar os nossos próprios jogos. E para mostrar quão sério o Game Creator Set é, a editora desafia os criadores a submeterem as criações no seu site, sendo que vai publicar os melhores jogos e dividir royalties com os autores. Ou seja, se têm interesse ou curiosidade em fazer o vosso próprio jogo, o Game Creator Set pode ser a ferramenta ideal. Dentro da caixa temos tudo o que precisamos para jogar os jogos incluídos e componentes e ferramentas extra para modificar os jogos existentes ou criar jogos novos. Estas ferramentas são muito práticas porque são reutilizáveis. Por exemplo, este é um baralho de cartas em branco, de um material liso que dá para apagar depois de desenharmos ou se precisarmos de alterar rapidamente um componente, ou seja, facilita muito a criação e iteração dos protótipos e faz com que seja fácil e rápido de materializar as nossas ideias. Quanto aos jogos incluídos, temos o Cube Control e o Magic Flick, que apresentam mecânicas bem diferentes. No Cube Control temos mecânica de movimento, gestão de recursos e contratos, mecanismos típicos dos Eurogames. Neste jogo são explicadas as mecânicas de movimento, escolha de quem vamos impactar na nossa jogada, gestão de recursos e contratos. Para este jogo, vamos precisar do tabuleiro, personagens, cubos, dados e cartas de objetivo. Para a configuração mais complexa deste jogo, vamos colocar o tabuleiro ao centro e depois vamos criar um mercado de cartas de contrato a cumprir. Depois, no seu turno, o jogador vai mover o número de casas e um dos dados à sua escolha. E quando avança, vai poder colocar um dos cubos da sua cor nesta área interna do tabuleiro da placa onde está o seu peão. Por exemplo, neste caso, eu podia escolher este dado, avançava 4 casas e ao parar aqui podia colocar um cubo azul nesta área. Se parasse nesta casa quadrada, podia apanhar um cubo à minha escolha da placa onde eu parar. Por exemplo, aqui podia pegar num cubo vermelho. E porquê é que vamos querer colocar cubos da nossa cor na área interna? Porque no final do jogo, cada carta comprida vale 1 ponto, mas o jogador com mais cubos da sua cor na área interna vai ganhar 2 pontos e o segundo jogador 1 ponto. Ou seja, é importante pôr cubos na área interna. Depois, no Magic Flick, temos um jogo bem diferente, onde os jogadores vão colaborar para derrotar monstros. Aqui são apresentadas as mecânicas de cooperação, componentes de 13, gestão de recursos e cartas bónus. Neste jogo precisamos das cartas de jogo, dos peões, cubos, dados, e da caixa de jogo também. Começamos por colocar o fundo no verso da tampa da caixa. Vai ser a zona onde vamos lançar o nosso dado.
Depois, montamos o tabuleiro, colocamos as personagens em jogo damos 2 cubos a cada jogador e deixamos os restantes recursos aqui à mão. Neste jogo, vamos avançar com a nossa personagem, lutando contra monstros à medida que o monstro final vai ficando mais forte. Para isso, vamos nos mover pelo tabuleiro e lançar dados contra os monstros para os derrotar, sendo que vamos usar os cubos como energia para fazer lançamentos contra os monstros. Então, no nosso turno, vamos lançar 2 dados e depois escolhemos um desses dados para ganhar cubos dessa cor e o outro para avançar o número de casas correspondentes. Por exemplo, neste caso, se eu lançasse o dado verde e vermelho, podia escolher 5 cubos verdes e avançar 2 casas. Ou então, 2 cubos vermelhos e avançar 5 casas. Depois, vamos ver onde para o movimento. Se parar numa casa vazia, nada acontece. Se parar numa casa quadrada, vou lançar o dado e resolver o efeito. Pode ser, por exemplo, ganhar ou perder cubos. Se parar numa casa com uma cor, onde temos o combate com os monstros. Para isso, e dependendo do nível do monstro, vamos colocar as cartas que representam a distância a partir da qual temos que lançar o dado. Depois, pego num dado e vou lançar contra o monstro. Cada lançamento vai custar um cubo de energia, ou 2 se for da cor do monstro. Vou fazer tantos lançamentos quanto consiga ou precise e mover este cubo na carta do monstro cada vez que acertar. Se no final o monstro for derrotado, ganhamos tantas cartas de tesouro como o nível do monstro. Se o monstro não for derrotado e acabarem os cubos, então os jogadores perderam. Por exemplo, neste caso, pegaria um cubo vermelho e faria o meu lançamento. Como acertei no monstro, vou avançar uma posição o cubo na carta. Caso contrário, teria de pagar mais cubos para continuar a fazer os lançamentos. E são estes os jogos incluídos na caixa de Game Creator 7. Em ambos os jogos, começamos por jogar os mecanismos base para nos familiarizarmos com as mecânicas e vamos aumentando a complexidade do jogo até termos o jogo completo, que depois podemos alterar à nossa vontade com as ferramentas incluídas. Achamos este conceito muito interessante, porque dentro da caixa temos 2 jogos que agradam a diferentes jogadores, desde os mais novos até os mais familiares ao hobby. Material para explorar as ideias e modificar os jogos, o que pode ser divertido para os mais criativos. E por fim, ferramentas para criar novos jogos para quem quiser explorar a criação de jogo. Ou para criadores que queiram mais ferramentas para ajudar no processo. Ou seja, um produto com potencial para agradar a diferentes jogadores. Por aqui, achamos que nos vai ser muito útil. E também podemos dizer que é bem divertido modificar os jogos incluídos. Dentro da caixa, temos os componentes mais comuns em jogo de tabuleiro, como cartas, cubos, que representam recursos, assim como os tabuleiros personalizáveis, dados e peões de jogo. E isto ajuda porque podemos rapidamente recriar mecânicas que conhecemos de outros jogos e experimentar rapidamente alterações e variações. A forma como os jogos incluídos são apresentados e explicados passo a passo e, nível a nível, dão-nos uma ideia do processo criativo de um jogo, ao mesmo tempo que nos incentivam a explorar e experimentar, o que vai ser bem recebido pelos jogadores mais criativos. Quanto aos jogos incluídos, são 2 jogos divertidos e interessantes, mas não nos parecem ser o objetivo principal do jogo. Aliás, a referência aos jogos é mínima na própria caixa do jogo. O real valor vem do produto como um todo. Da nossa parte, deixa-nos muito felizes ver um projeto nacional resultar num produto tão interessante e esperamos que seja o suficiente para despertar a curiosidade e criatividade dos jogadores. Resta-nos apenas relembrar que este é um jogo editado pela Creative Toys, a quem agradecemos terem-nos enviado esta cópia e esperamos que tenham ficado com uma melhor ideia do que esperar deste Game Creator 7 e quem sabe, em breve, estejam a fazer os vossos próprios jogos e nós a fazer as vossas reviews. Esperamos que tenham gostado de conhecer este novo conceito e se tiverem alguma dúvida é só deixarem um comentário. Como de costume, agradecemos se nos puderem deixar um like e se quiserem receber os nossos próximos vídeos é só subscrever. E até à próxima!